E se o capítulo final da história humana já estivesse sendo escrito, não com fogo, mas com um sopro silencioso? E se o maior dos medos não fosse o estrondo de uma guerra, mas o silêncio que a precede? Nos anais do tempo, existe um livro selado, um testamento final cujo conteúdo assombra e fascina a humanidade há milênios. Uma revelação. A cortina do tempo se abre com a quebra do primeiro selo. Surge um cavalo branco e seu cavaleiro carrega um arco. Ele sai para conquistar, prometendo uma paz que é apenas o prelúdio da tormenta. A humanidade, sedenta por um líder, o aplaude. O segundo selo é rompido. E o som que se ouve é o do aço contra o aço. Um cavalo vermelho, cor de sangue, avança. A seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. A falsa paz se desfaz em conflito. Logo em seguida, o terceiro selo cede. E emerge um cavalo preto, trazendo consigo a fome. Seu cavaleiro segura uma balança e uma voz ecoa no meio da desordem, medindo o trigo e a cevada a preços impossíveis. O pão se torna um luxo, e o estômago vazio, a nova realidade de muitos. Mas estes horrores, visíveis e palpáveis, são apenas a antessala do verdadeiro espanto, pois então o quarto selo é rompido, e um silêncio profundo, gélido, se instala. E no meio desse silêncio, surge ele, um cavalo amarelo, a cor da pestilência, da doença, da carne que adoece sem ser tocada por uma lâmina. Seu cavaleiro não precisa de coroa ou espada. Seu nome é Morte. E o inferno o seguia de perto. A ele foi dada a autoridade sobre a quarta parte da terra. Sua missão não é a conquista, a guerra ou a escassez. É a colheita final. Ele traz consigo a espada e a fome de seus irmãos, mas adiciona sua própria assinatura, a peste. A morte que não se vê. O inimigo invisível, que viaja no ar, que se esconde na água, que transforma o toque de um ente querido em uma sentença. A febre que queima por dentro, o hálito que contamina, o mal que não anuncia sua chegada. Com o avanço deste cavaleiro, o mundo mergulha em um caos ainda mais profundo. O som das trombetas começa a ecoar pelos céus. O mar se transforma em sangue. As estrelas caem sobre a terra. Das fumaças do abismo surgem criaturas terríveis, e das profundezas da desordem humana erguem-se bestas que exigem adoração, marcando aqueles que se curvam ao seu poder. O mundo, já enfraquecido pela morte invisível, agora se ajoelha diante de um mal visível e tirânico. O julgamento parece total, a escuridão absoluta. Cada ato, cada palavra, cada segredo é trazido à luz diante do grande trono branco. O céu e a terra fogem da face daquele que está assentado, e não se acha lugar para eles. Mas mesmo na mais profunda escuridão, uma promessa antiga ecoa. A promessa de um novo céu e uma nova terra, onde o cavaleiro amarelo não tem mais poder, onde a morte é finalmente tragada pela vitória. A promessa de um lugar onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, uma esperança final, forjada no coração da própria desolação. A profecia descreve um cavaleiro em um cavalo amarelo, um terror que cavalga nas sombras da existência. Mas talvez o seu verdadeiro alerta não seja sobre um evento futuro e distante. Talvez ele seja um espelho, um reflexo da nossa própria fragilidade diante do invisível. E diante do sopro de uma morte que não se vê, a pergunta final não é quando o fim virá, mas sim, o que estamos fazendo com o tempo que nos resta?